Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Você também lê as minhas colunas no site, o Antagonista, sem paywall. Fato do dia: Lula defende Janja e humilha donas de casa. Você já está sabendo dessa história? Nossa, hoje vai ter Recordar é Viver. Vai ter Recordar é Viver. Vocês sabem o que vai ter hoje? Hoje vai ter Ruth Cardoso. Sim, sim. Vamos fazer essa comparação? Vamos. Eu já comparei Janja e Michele, agora vamos Janja e Ruth Cardoso. Uau! Uau! Já aviso o pessoal para vir entrando aqui, que é só aqui que vocês vão ver esse tipo de coisa. Já avisa! E aqui vocês sabem que a gente faz daquele nosso jeito para melhorar o debate, para sair do lugar comum, que é o seguinte. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá? Fato do dia: Lula defende Janja e humilha donas de casa. Pois é, nós vamos falar assim disso. E neste vídeo vai ter também a Dona Marisa. Vocês vão ouvir Dona Marisa aqui, conhecer coisas da história da Dona Marisa que pouca gente conhece. Que, ó, o nosso Recordar é Viver de hoje tá demais, mas eu vou começar com essa reportagem do Antagonista aqui na tela. Olha que interessante. O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, saiu em defesa da primeira-dama Janja, alvo de críticas por suas viagens internacionais e atuação. O presidente Lula expressa, com razão, sua indignação diante de atitudes desrespeitosas de certos agentes políticos contra a companheira Janja. Historicamente, as primeiras-damas do Brasil sempre desempenharam papéis relevantes em questões de interesse nacional, e Janja assim o tem feito à sua legítima maneira, diz aí o ministro da AGU numa entrevista ao jornal O Globo. Enquanto isso, pessoas maldosas na internet têm feito circular imagens como essa daqui. Você que conhece o Spotify sabe que quando apresentam uma banda, eles falam This is, isto é Raça Negra, isto é Odair José. E aí coloca o Lula e a Janja, This is desperdício de dinheiro. Tem coisas que não tem graça, né? Qual é o limite do humor? E aqui a gente teve uma viagem recente da nossa primeira-dama Janja ao Japão. Ela foi uma semana antes do Lula e até agora ninguém sabe o que ela foi fazer lá uma semana antes. Ela disse que ia ter um encontro com mulheres para falar da situação da mulher, mas que as mulheres não estavam em Tóquio, que ela foi antes para economizar dinheiro. Mas se ela ia no avião do Lula, que já ia para lá, que era o mesmo avião, o que ia gastar mais se ela fosse no mesmo? Difícil de entender. Mas, enfim, ela deu essa entrevista aqui para a BBC explicando o que é que ela fez. Vamos ver na tela. Obviamente, eu vim com o SCAV, né, com a equipe precursora, inclusive para economizar passagem aérea, tudo. Vim um pouco antes, fiquei hospedada na residência do embaixador e da ministra, enfim. As pessoas questionavam que eu não divulgava a minha agenda, mas desde o início do mandato do presidente Lula, todas as minhas agendas estão disponíveis no Instagram. A gente só não divulgava no dia, fazia divulgação posterior à agenda acontecer. Mudamos o método para ficar mais transparente, mas nunca houve falta de transparência. Ele não gosta de antecipar as coisas, né? Mas ele será candidato se tudo estiver bem, com a saúde dele. Ele sempre coloca essa questão da saúde. Eu estou vendo ele muito forte de saúde, então queria não comentar sobre a questão do julgamento, porque eu acho que é uma questão do STF, jurídica, do processo, né? Então eu acho
Vamos deixar ver o que vai acontecer hoje. Acho que se tinha alguma coisa que eu podia contribuir, eu fiz no dia 8 de janeiro. Bom, além de ir para Tóquio, Janja foi a Paris. E ela explicou à Rádio França Internacional o que é que ela foi fazer em Paris de novo. Vamos ver. Essa vinda para Paris, ela foi encaixada na agenda internacional do presidente Lula. Eu ia ao Vietnã com ele, acompanhá-lo ao Vietnã, mas o presidente Macron ligou e fez questão, né, que eu tivesse presente aqui, porque... gostando ou não, eu tenho sido e tenho feito da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza também uma causa minha, não só do presidente Lula, mas eu trouxe para mim também e para as mulheres. Eu acho que é importante falar. Vocês viram que no evento a maioria é dominada basicamente por homens e a gente sabe que a questão da fome e da pobreza impacta mais diretamente a vida das mulheres. Então, por isso essa questão para mim é muito importante e quando o presidente Macron me convida para estar aqui, eu acho importante a gente trazer essa voz das mulheres também para esse espaço. Bom, aqui não custa a gente relembrar. Primeira-dama no Brasil é um cargo honorífico. O que quer dizer isso? Não tem o cargo mesmo. É um cargo de honra, mas não é um cargo. Ela não faz parte do governo. Ela não tem essa função. Uma primeira-dama, ela não representa o presidente em nada quando ele não pode ir. Ela representa o papel da primeira-dama. Tem ligas internacionais de primeiras-damas e de primeiros cavalheiros. Quem representa o presidente na ausência dele é o vice-presidente. E essa é uma questão que muito tem me preocupado. Porque se a Janja virou vice, o Alckmin é a nova primeira-dama, essa é uma pergunta para a qual o Brasil merece uma resposta, uma questão seríssima. Mas o presidente Lula saiu em defesa de Janja e, enfim, teve que sentar a lenha nas donas de casa do Brasil. Eita, lerê! Na tela, Lula. Primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron e convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado, que poderia ser convidado de outras pessoas. E ela foi convidada e já fez o seu discurso com muita competência. Sabe? Ela tem trabalhado nesse negócio da Aliança Global contra a Fome até antes do G20. Ora, eu sinceramente, eu não respondo à oposição nesse assunto. Não respondo. Eu acho que a Janja tem maioridade suficiente para responder aquilo que é sério, aquilo que é molecagem, aquilo que é fake news, aquilo que é irresponsabilidade, sabe? Não precisa responder. A história vai julgar. Então, e a Janja foi oficialmente me representando. Ela não foi numa viagem escondida. Ela foi numa viagem me representando, saiu de Paris, ela queria vir para cá. Eu falei, é importante você ir para Paris. Vai ter lá muito país africano e é importante que a França esteja fazendo esse debate e é importante que você fale. Aí ela foi e falou. Eu tenho certeza que falou bonito e se eu puder vou mandar o discurso dela. Eu queria que a oposição lesse o discurso dela para eles deixarem de ser ignorantes. É isso, querida. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta. Porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. Pois é, o que ele tinha que falar das donas de casa? Que linda homenagem à dona Marisa, que ficou 44 anos casada com ele, dedicada a esse homem e aos filhos dele, não é verdade? Que homenagem bonita. A oposição, é óbvio, deitou e rolou. Aqui o senador Cleitinho. Você vai marcar o Lula e colocar: Lula, respeite a dona de casa. Olha que fala infeliz do Lula, olha isso aqui. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta. Porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa.
Vou te mostrar aqui um dado, Lula. Olha isso aqui, ó. 14 milhões de mulheres são apenas donas de casa, dedicadas exclusivamente ao cuidado do lar. Agora dobra, olha isso aqui. 36 milhões de mulheres são donas de casa que também trabalham fora, conciliando emprego a fazeres domésticos. Sua fala foi infeliz, eu espero que você venha pedir desculpa a público, todas as donas de casa do Brasil. Vamos pra cima, tamo junto. E aqui, olha, recordar é viver. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa repor da história. Por quê? Nós estamos tratando Janja como a feminista empoderada que faz e que acontece, que não sei o quê, mas ela está fazendo. O que ela está fazendo? O que ela está produzindo? A dona Marisa é vista como um contraponto, como uma dona de casa, mas eu não sei se você sabe que a dona Marisa trabalhou muito. Ela começou a trabalhar fora, trabalho infantil, tá? Com 9 anos de idade. Você sabia disso? Eu vou trazer aqui um trecho de um vídeo feito pelo biógrafo da dona Marisa, que é o Camilo Vanucchi, contando quem foi a dona Marisa, na tela. O primeiro emprego de Marisa foi como babá, aos 9 anos de idade. Ela foi trabalhar na casa de uma professora do colégio que ela estudava, que era casada com um sobrinho do Cândido Portinari, aquele pintor. Outro fato, Marisa foi operária de fábrica dos 14 até os 19 anos. Ela trabalhava na Ducora, uma fábrica de doces e balas também em São Bernardo, na Anchieta. Marisa sempre gostou muito de música e as preferências musicais dela eram por cantores como Aguinaldo Raiol, Júlio Iglesias e principalmente o Gessé. O Gessé era o cantor que ela mais gostava, acabou conhecendo, foram amigos, e ela dizia que Porto Solidão era a música preferida dela. Marisa teve uma enorme participação na criação do PT, na fundação do PT. Embora ela não tivesse participado ali do ato no Colégio Sion, em 1980, de fundação, que é simbólico como um ato de fundação, o primeiro núcleo de fundação do PT foi formado na casa dela e do Lula, no bairro Assunção, e ela passava de casa em casa com a prancheta para filiar os vizinhos de bairro. A primeira bandeira do PT foi confeccionada, costurada pela Marisa. Ela não criou a estrela, o símbolo do PT, que foi criado por Julinho de Gramont com outros 2 amigos. Quando eles criam a ideia das cores branco e vermelho, da estrela de 5 pontas, Marisa tem um pano italiano, um tecido italiano no armário, guardado, e ela confecciona, ela costura a estrela branca sobre o fundo vermelho e escreve o Partido dos Trabalhadores. Aquela ficou simbolicamente como a primeira bandeira do PT. Logo depois da fundação do PT, as primeiras campanhas eleitorais em que o Lula participou, em 82 como candidato ao governo do estado, em 86 como candidato a deputado federal, as camisetas da campanha, elas eram confeccionadas pela própria Marisa, que fazia silkscreen, comprava a camiseta branca e ela imprimia a imagem, as frases, a estrela na camiseta. Se eu te perguntar qual é a voz da dona Marisa, você não sabe. Da Janja, você já sabe. Mas da dona Marisa, você não sabe. Dona Marisa raramente deu entrevistas, mas ela não ficava fora do ambiente político, não. Ela trabalhava no sentido de ajudar o Lula. Eu acho que agora eu pesquei isso, que a Janja queria ressignificar a função de primeira-dama, porque ela está lá atrapalhando o presidente, que é a primeira-dama, primeira-dama que atrapalha o presidente é a Janja. Não é verdade? Realmente ressignificou. Mas aqui, olha, uma das poucas entrevistas de Dona Marisa Letícia da Silva, na tela. Naquele momento, no meio daquela luta, a senhora, passou pela cabeça da senhora que o seu marido viria a ser presidente do Brasil? A senhora imaginava que um dia isso Não, seria... nunca. Quando ele foi ser julgado em Brasília,
Nós pegamos um ônibus aqui e fomos de ônibus. Todos os sindicalistas que estavam sendo julgados em Brasília, nós fomos de ônibus. Cheguei lá em Brasília, nós começamos a passear em Brasília, eu nunca tinha ido, foi a primeira vez. E aí eu comecei a ver aquelas mansões de ministros, mansões não sei do que, no Lago Sul. E eu falei, meu Deus, quando que nós vamos conseguir pegar essa... Não vamos deixar nunca, jamais vai acontecer isso. E de repente, dentro do ônibus, eu falei pro pessoal, vamos parar de lutar, vamos parar dessas brigas todas, porque isso a gente não consegue. Quem está no poder jamais vai deixar, vai acabar matando todo mundo. Deu um chilique. A senhora chegou a falar isso? Ataque. Foi. Mas no final a gente foi lutando devagarzinho, e a nossa luta bem pacífica e chegamos lá. Quando a senhora percebeu assim, que isso poderia mudar? Na primeira candidatura dele, em 89, a senhora já achou que um dia ia virar? E quando que a senhora achou? Não, agora vira. Ou só foi em 2002 Todas. Eu nunca perdi esperança. Todas. Eu ia até o final. Ele perdia, ficava eu e ele sozinhos. Aí chegava outra campanha, vamos, não desanima, vamos lá, temos que ir. Sai candidato. Porque o partido também não tinha uma pessoa mais forte que ele. Então não tinha como. Aí fazia também as nossas reuniões do partido e não tinha outra pessoa que pudesse ser ele, que estava tão conhecido por causa das greves. Então tinha que ser ele. O sacrificado era ele. E aqui vamos a uma fala de Lula sobre Dona Marisa, que na época isso pegou mal pra caramba. Vamos ver. E eu, com essa crença e com essa fé em Deus, perdi a minha mulher. Depois, agora dia 23 de maio, ia fazer 44 anos de casados. Ontem fez 3 meses que ela morreu. Eu cheguei em casa, Rui Falcão, eu tomava um whiskyzinho com a Marisa, eu ganhei 1 litro de whisky do Edinho, cheguei em casa, peguei um copo de whisky, coloquei uma dose para ela, coloquei uma dose para mim, peguei o dela com a mão esquerda, peguei o meu com a mão direita, brindei e tomei os dois, porque ela não estava... Bom, a Janja casou com este homem. Ela sabe com quem ela casou. E ela se propôs a fazer o seguinte, para não ficar dúvida o que é que a Janja queria fazer. Vamos deixar ela falar. Eu tenho falado no Brasil que eu quero muito ressignificar o conceito de primeira-dama, porque hoje as mulheres estão num outro patamar na humanidade. Então, somos mulheres líderes, ativas, que falam, que têm voz, e eu acho que esse lugar que eu estou ocupando hoje como esposa do presidente Lula é o lugar onde a minha voz pode levar mensagens que para nós mulheres são importantes. Então, assim, ela quer ressignificar. Nós estamos falando aqui o quê? 2023. Em 1996, portanto, quase 30 anos antes dessa fala da Janja, que a mulher não fica mais em casa, a primeira-dama já não estava mais em casa com esse perfil. E isso já era uma coisa de domínio público, que o papel das mulheres já era outro. Então, assim, ela estava o quê? Ela estava congelada da década de 90 até aqui, chegou para desbravar um terreno já desbravado? Recordar é viver. Ruth Cardoso respondendo pergunta dos jovens no programa livre do SBT. Perguntas? Fala, garoto. Queria perguntar, o que você está achando dessa maior representatividade das mulheres, dos presidentes no governo deles, ou então numa importância maior nacional? Ou mesmo internacional, como a Hillary Clinton, que fez uma visita para a China, está super importante nessas palestras, assim, tem uma importância para o mundo também. O que você está achando, então, das mulheres dos presidentes estarem sendo tão importantes assim? Olha, eu acho que as mulheres estão ganhando importância em todos os lugares, não é só nisso. Isso é uma coisa que fica muito visível. Então, naturalmente, chama atenção, porque, como dizem, não é? A imprensa toda hora diz, que há uma mudança de papel. Há uma mudança de papel da mulher em todas as suas performances profissionais, não é só nessa. E nessa até que está meio complicada, porque tem alguns bons exemplos, tem alguns exemplos complicados,
Porque quando as pessoas começam a tentar fazer de uma maneira diferente um papel que era desenvolvido de uma outra maneira, é sempre complicado, às vezes dá problema, né? Nem todas as primeiras damas, digamos que acertaram, mas todas tentaram mudar, o que já é bom. E eu acho que a gente tem que tentar acertar, não é? Eu olho muito para o que está acontecendo, as críticas que fizeram a Hillary Clinton, por exemplo, na questão do programa de saúde, etc., para mim foram muito úteis. Eu li bastante, aprendi bastante, e a gente vai tentando mudar, porque hoje em dia não teria mais sentido, não é? Quer dizer, que a mulher do presidente tivesse uma posição que fosse uma posição apenas ligada a uma assistência social tradicional. Eu acho que não, pelo menos na minha cabeça não. Então eu tento fazer aquilo que eu acredito, não é? E isso tem que mudar um pouquinho. Vamos aqui a um outro Recordar é Viver, do ano de 1995, duas pessoas que faleceram já, Dona Ruth Cardoso, meu amigo querido jornalista Carlos Chagas, fazendo uma entrevista com ela sobre o papel da mulher. Naquele ano que ele fez a entrevista, 1995, Dona Ruth Cardoso foi à Conferência Internacional das Mulheres da ONU em Beijing, Pequim, na China. Essa conferência é considerada até hoje um marco internacional na questão dos direitos das mulheres. Ela foi presidida por Dona Ruth Cardoso na qualidade de primeira-dama. Outras primeiras-damas estiveram presentes. Um caso que chamou a atenção do mundo todo foi da primeira-dama da Coreia do Sul, país que não tinha tradição de ter essa representação de primeiras-damas. Vamos ver como a Dona Ruth Cardoso fala dessa conferência específica. A senhora retornou dias atrás de Pequim, onde participou da Conferência Mundial da Mulher, a 4ª conferência. A mulher brasileira, a senhora diria que continua muito discriminada ainda? Não. Eu acho que a mulher brasileira é discriminada como do mundo inteiro. Não existe nenhum país onde a gente possa dizer que realmente a mulher tem pé de igualdade com os homens. Mas eu acho que o Brasil foi dos países que maiores progressos fez nessa direção, porque o Brasil teve um movimento de mulheres bastante forte. E isso nós vimos na Conferência de Pequim. Foi muito confortável, muito interessante a posição do Brasil, porque primeiro nós temos uma legislação muito boa. Quer dizer, todos os temas quentes da conferência, nós tínhamos uma posição clara, porque nós até temos legislação a respeito. Quer dizer, não havia dúvida e não havia discussão. Por isso nós tivemos um papel grande de liderança com relação à América Latina, com relação aos países do Sul. Quer dizer, foi uma posição bastante destacada do Brasil. E porque no meu discurso eu também pude, eu era chefe da delegação, então eu fiz o pronunciamento oficial, e eu mostrei essa legislação, mas eu mostrei também os problemas que nós ainda temos. Quer dizer, nós temos uma legislação que é um instrumento para chegarmos a uma maior igualdade, mas nós ainda temos problemas e que foram apontados e, portanto, que também abrem os caminhos para que o movimento de mulheres continue lutando, que a gente continue empurrando ações nessa direção. Só para dar um exemplo, que você me provocou num assunto que eu gosto muito, a situação educacional das mulheres no Brasil é extremamente favorável, é melhor do que muitos países. Nós temos mais mulheres com nível educacional do que homens. Sim. Quer dizer, nos diferentes níveis. Em todos os estágios, as mulheres têm maior escolaridade, elas passam mais tempo na escola, menos evasão escolar de mulheres. Até no jornalismo, tem uma praga de mulher agora na reportagem. Praga não, quem sabe vai melhorar, vão ficar menos provocadores agora. Foi uma simples provocação. A Ruth Cardoso também tinha algo acontecendo no governo. Ela tinha um papel no governo, ela ficou conhecida por um programa chamado Comunidade Solidária. Veja de que forma ela fala do próprio papel dela, que não foi eleita, e do governo do marido, que ele sim foi eleito. A Comunidade Solidária não é a política social do governo, ela é um programa. A política social do governo tem dois lados. Quer dizer, tem os ministérios, as ações sociais, que são ações que devem atingir a todos os cidadãos, a que todos os cidadãos têm direito. São as políticas universalistas, saúde, educação, previdência. Quer dizer, todo cidadão tem direito a essa política e, portanto, os ministérios têm que atendê-las. Isso está sendo feito. Isso, evidentemente, sempre demora um pouco,
para que os resultados apareçam, mesmo quando eles já estão até acontecendo, como eu acho que estão acontecendo. E a Comunidade Solidária é um programa específico deste governo para o combate à pobreza. Ele tem uma finalidade e um objetivo. Agora, como ele não é um programa desligado do resto, porque também uma coisa que nós temos muito claro é que fazer mais um programa bem desenhado, bota dinheiro nesse programa, dá prioridade a ele, ele acaba sendo um contraponto daquilo que deveria acontecer para todos os cidadãos. Então, esse programa foi pensado como sendo aquele que cuida de gerenciar, de administrar, de fazer funcionar os programas ditos prioritários para o combate à pobreza. Em cada ministério. Em cada ministério. Então, são programas de nutrição, são programas de educação, habitação, saneamento. Então, este conjunto de programas que diz respeito à situação da pobreza, eles estão sendo administrados de uma maneira diferente. Sem orçamento próprio, então, para o programa Sem orçamento Comunidade próprio. Por Solidária. exemplo, temos um programa de nutrição, está no Ministério da Saúde. Temos outro programa de nutrição que está no Ministério da Educação. A merenda escolar. A merenda escolar. Então, nós temos uma situação bastante complicada que é uma herança de muito tempo. E que não vale a pena mexer nessas coisas, senão a gente perde mais tempo acertando tudo isso do que fazendo as coisas que tem que fazer. Então, estas ações, ambas de combate à nutrição, por exemplo, a desnutrição, né, são gerenciadas pela Secretaria do Programa de Comunidade Solidária, uma no Ministério da Saúde e outra no Ministério da Educação. Essa é a vantagem do programa, que ela pode juntar isso e fazer com que essas ações sejam colocadas nos municípios conjuntamente. Ouviu a dona Ruth falar sobre combate à fome? O que ela faz? Agora vamos ver o que a Janja faz para combater a fome. Estou passando aqui porque eu estou muito feliz que finalmente me deixaram contar. Dias 14, 15 e 16, lá no Rio de Janeiro, no Boulevard Olímpico, ali do ladinho do Museu do Amanhã, vai acontecer o Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Esse é o momento da gente celebrar a arte e a cultura como um poder transformador de combate à fome e à pobreza no mundo. Enfim, estou convidando vocês, vão ser 3 dias de muita música, de muita alegria, de muita reflexão. Enfim, vamos ter vários convidados. Daqui a pouquinho a gente vai soltar o line-up desse festival. Então, pessoal, se programem dia 14, 15 e 16, a partir das 18 horas, Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Eu aguardo vocês lá. Um beijo. Pois é. Há uma diferença de postura. Há uma diferença de iniciativa e, sobretudo, uma diferença de acabativa. Acabativa. Qual é a entrega? Quais são os frutos? E agora eu quero saber o que é que você acha disso tudo. Calma, 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 calma. Que antes da gente achar, nós vamos para as narrativas. A extrema-direita fascista fica doida com a Janja, porque a Janja ressignificou o papel da primeira-dama brasileira. Ela é uma mulher empoderada, é uma mulher que tem protagonismo, e ela mudou até o presidente Lula. Havia aí um gap geracional, porque a questão é geracional. Ele era de outra geração que acreditava que o papel da mulher era aquele bonita, recatada e do lar. Lembram dessa história? Mas a Janja não. A Janja se firma como um exemplo de protagonismo internacional. E aí a extrema-direita chia. Porque para a extrema-direita, lugar de mulher é no tanque, é na cozinha e é calada. E quando a gente vê bolsonaristas xingando a Janja, a gente sabe que ela está no caminho certo. O papel da mulher mudou, até o Lula reconhece, e é para isso que eu fiz o L. Faz o L. A cuidadora de idoso está cada vez mais ridícula. E o Lula, gente, já está gagá, porque não é possível. Se bem que ele sempre tratou mal a Marisa,
né? Sempre foi cheio de amante. Ele fala até na cara da Janja que homem gosta mais de amante do que da própria mulher. Acho que ele não se ligou, porque como a Janja era amante, ele acha que ela não vai ficar ofendida com isso. Mas olha, ele humilhou a Marisa publicamente, de todo jeito que pôde. Ele tinha amante que todo mundo sabia quando era presidente, que era a tal da Rosemary. Ele transformou o velório da Marisa num evento político sobre ele. Na Lava Jato, ele jogou a Marisa para baixo do ônibus, porque ele foi tacar a culpa de tudo na Marisa. E agora que ele está aí com a Janja, que ele arrumou uma mulher mais nova, ele está se revelando. Ele sempre teve desprezo pela Marisa e por todas as donas de casa do Brasil. Nós avisamos. Faz o L agora, isentão. Faz o L. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que a Janja ressignificou o papel de primeira-dama definitivamente. Agora, esse papel é o de kriptonita. A Janja é a kriptonita política do Lula. A Janja faz mais estrago na vida do Lula do que a maior oposição do mundo inteira. Porque a maior oposição do mundo, ela não está preocupada em bater no Lula. Ela está preocupada em bater nos liberais, nos isentões, mas não bate no Lula. Também nem precisa, porque o que a Janja está fazendo é algo que bate muito mais no Lula do que toda a oposição ao PT que já existiu neste país. E o Lula, que já brigou com o evangélico, agora tem a esquerda brigando com os católicos, ele foi puxar rinha com as donas de casa. Já tinha puxado com a mulherada, porque é o seguinte, homem esquece as coisas que fala, mulher não esquece. Ele já mandou aquela, eu sou amante da democracia, não marido, porque a gente gosta mais da amante do que da mulher. Aí geral já abriu um olho desse tamanho. Agora vem ele espizinhar a falecida e de quebra espezinhar todas as donas de casa do Brasil. Qual que é o problema da mulher ser dona de casa? E o seguinte, se a mulher dele não nasceu para ser dona de casa, vai trabalhar. Porque ela está fazendo o quê? Ela está sendo um chaveirinho do marido no trabalho. Não vem me falar que isso é feminismo. É feminismo você botar, além do sobrenome do marido no seu nome, botar o apelido dele e, em vez de ir trabalhar, você ir no trabalho dele, de chaveirinho dele. E pior, com dinheiro público. Se isso fosse em empresa e a empresa fosse do Lula, já ia ter gente reclamando dentro da empresa. Ah, ela quer viajar o mundo, ela quer... Consiga um cargo político para isso, né? Tenha obrigações e responsabilidades com relação a isso, ou então viaja o mundo com seu dinheiro, não com o dinheiro do contribuinte brasileiro. Essa é uma situação que está ficando ridícula e que não tem justificativa. Não tem. E para o Lula ficar defendendo a Janja, ele teve de arranjar encrenca com todas as donas de casa do Brasil e fazer essa comparação descabida, infeliz, sobretudo para quem teve uma mulher que o ajudou muito politicamente, inclusive, e gostava do papel de dona de casa, que é a dona Marisa Letícia, mãe dos filhos do Lula, que foi casada com ele durante 44 anos. Qualquer homem que não tenha sido casado com uma dona de casa já ia pegar mal falar isso, porque muito provavelmente já teve uma mãe dona de casa, alguém que tem a idade que o Lula tem. Então assim, a dona Lindu, aquele amor todo, ai, só uma dona de casa. A Marisa, ai, só uma dona de casa. O Lula virou o clichê do homem de idade avançada que troca não uma de 40 por duas de 20, mas uma de 60, 70, por uma de quase isso, que acha que é muito novinha, e ele está metido a vovô garoto, falando altos absurdos, sendo mais machista do que ele sempre foi. A grande questão é que o Lula vai ter de resolver a questão da Janja, porque ela é ilegal. A Janja não faz parte do governo, está sendo paga com dinheiro público como se fosse. Não pode. Ponto. É isso.
E sob o ponto de vista da mulher, que ela fala que ela quer ressignificar o papel de primeira-dama, eu trouxe aqui para vocês verem os vídeos. O que ela diz que ela quer fazer já era feito em 1996 pela dona Ruth Cardoso, pela Hillary Clinton, por diversas outras primeiras-damas ao redor do mundo. A diferença é o quê? Que essas mulheres, ao contrário da Janja, apresentavam resultados efetivos. E sabiam que quem foi eleito para o cargo é o marido, não é ela. Elas traziam resultados efetivos de políticas que elas estavam fazendo. Muitas delas pegavam uma causa específica, um programa específico, sabendo que estavam naquele momento sem fazer o próprio trabalho, porque são mulheres do presidente, estavam ali acompanhando, tem uma causa. Todas as primeiras damas que o Brasil teve trouxeram resultados efetivos, sem se confundir com alguém que faz parte do governo ou com alguém que representa o presidente, porque não representa. A Janja fala muito que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Qual é o resultado real das coisas que a Janja faz? Eu trouxe aqui Dona Ruth falando do Comunidade Solidária, como é que ele funcionava dentro dos ministérios, quais eram os resultados de combate à fome e qual é o resultado do que a Janja tem feito no combate à fome e à pobreza. Tem sido o combate à fome dela e do séquito que viaja com dinheiro público para comer bem em Roma e em Paris? Por enquanto tem sido isso. A única fome que ela está matando é a dela e do pessoal que está viajando nessa boquinha aí pela Europa. Enfim, o presidente Lula podia resolver essa situação que ele não resolve. E é por isso que a Janja tem mais rejeição na esquerda do que na direita, vocês sabiam? Os lulistas rejeitam mais a Janja, porque a Janja ressignificou o papel de primeira-dama para ser a criptonita política do marido. E na direita, o povo quer ver é o circo pegar fogo. Quanto mais a Janja abre a boca e viaja, mais a direita se sente voltando ao poder. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Curta, compartilhe, comente. Eu quero saber o que é que você acha dessa história do Lula com Janja, das outras primeiras damas. Me fala tudo aqui. Tem a minha coluna no Antagonista também falando disso, para você compartilhar. Este assunto sempre rende. Eu tô de volta aqui amanhã, às 5 horas da tarde. Grande beijo e até lá!